oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. O programa começa assim, sem introdução, né? Duas pessoas anacrônicas queixando de suas dores. Dores lombares. Não, eu tenho várias dores. Eu tenho dores lombares. Dor de cabeça. Dor de cabeça com a enxaqueca e tenho também dor no coração. Dor no coração. E no dedão, não? Não, no coração. Aliás, eu queria te fazer uma pergunta e... Para começar o programa com uma pergunta. E pedir uma autorização. A gente, na verdade, não estabeleceu que o Barba, Cabelo e Bigode iria necessariamente tratar de futebol das antigas. Claro que não, nós tratamos de tudo. Eu acho inclusive de futebol das antigas. Inclusive, essa coisa, eu acho que do futebol das antigas, nós fomos pioneiros. Levados pela nossa vaidade. Não fomos pioneiros, é a vaidade. Só. Não, até fomos pioneiros, mas também a gente se deixou embalar pela nossa vaidade. Que aquela vez veio o Milton Ribeiro aqui, metido a saber as coisas, e saiu com o rabo entre as pernas. Vários já saíram com o rabo. Aliás, todos que vieram aqui... Por quê? Ficaram sabendo que não sabem nada. Então, em vez de prestar tributo à nossa sapiência, saíram com o rabo entre as pernas. Nós nos deixamos embalar pela nossa vaidade. Por quê? Porque nós dois sabemos que nós sabemos. Sabemos que os outros não sabem. Qual foi aquele cara das antigas lá do tempo da Grécia que disse só sei que nada sei? O Aristóteles? O Aristóteles, ou o sobrinho dele? O tio, aquela família de grega, né? O Anaxágoras pode ser também. Tem um que disse lá que só sei que nada sei. O Anaxágoras é muito interessante. Você não toma banho 2 vezes no mesmo rio. Isso é fantástico, né? Que frase linda. Pode usar, hein? Pura poesia, né? Você não toma banho 2 vezes no mesmo rio. Que coisa, né? Não, eu estou falando sério. Achei cheio de poesia. Não, mas nós reescrevemos esse Só Sei Que Nada Sei, que eu não me lembro, deve ter sido do tio do Aristóteles ou do sobrinho dele. Pode ser o Sócrates também, que depois que jogou no Corinthians, né? Eu não sei qual do Sócrates, se foi aquele das antigas ou do Corinthians. Do Corinthians, né? Nós, ao contrário, a gente reescreveu essa frase e tu falas isso e eu também. Só sei que muito sei. Repete aí. Repete. Só sei que muito sei. É bonita, né? Claro, o cara que leu. Olha aqui, caso, olha aqui, anota aí, ó. Só sei que não. Como é que é? Não, a frase de um dos parentes Tá. Só sei que nada sei, é isso? Era deles lá. Não importa. Nós estamos divulgando hoje. Só sei que nada sei. O homem não toma banho 2 vezes no mesmo rio. E qual é a outra? Essa é linda. Qual é a outra pérola aí? Não, era essas duas. Tinha mais uma, hein? Não, daqui a pouco a gente lembra. A gente sabe tanto que a gente. Tu vê? A pessoa que sabe. Ela mistura as coisas. Fantástico, porque a pessoa que sabe muito, como no nosso caso, pensa que está com problemas de Alzheimer. Não é. Que sabe muita coisa. É muito conhecimento. Então, às vezes, demora Enquanto alguns caras que escrevem naquele jornal, como aquele teu amigo. Como é que é o nome do teu amigo que escreveu hoje, né? Que eu já me esqueci o nome dele. O David? Não, o outro que você não escreve. O que tu gosta lá, o Rodrigo Costa. Não, aquele cara é débil mental, mais do que os outros. Não, esse que é publicitário também. Hein? O Fábio Bernardi. O Fábio Bernardi, ele sabe poucas coisas, então ele não esquece quase nada. Não é o nosso caso. A gente sabe coisas demais. É isso, a gente sabe coisa demais, entendeu? Impressionante essa constatação que a gente fez agora. Eu acho mais surpreendente o seguinte... Tu tem essa sapiência toda... Por causa dos 8 mil livros. Não é 8 mil. 8 mil e pouco. 88 mil. 88 mil. 88.888 livros. E eu tenho uma sabedoria, claro, que mais rasa. Sim, mas porque tu é um pós-scriptum. Porque eu sou do IAPI. Não, mas é porque tu leu várias vezes O Pequeno Príncipe, o Apanhador no Campo de Centeio. Apanhador 3 vezes. E não conseguiu ler o Me Agarre Filme por Trás. Não consegui. Mas... Cara, eu estou tão entusiasmado com essa tua dica aí, a Diná resolveu abraçar. Tu imagina, eu vou ter um livro reescrito. Reescrito. Tu podia fazer... Sabia aqueles antigos... Tu sabe que antes ela reescreveu, eu já provei. Sim, tá. Tu sabia que aqueles antigos livros, tu começava a ler de um lado, depois eles viravam assim, eles passavam... Tu lia do fim para o início de novo? Tá? Sim. Já viu isso? Já.
Ela pode É, escrever. Ela pode escrever aí tu não. faz uma edição que tem as duas versões. Não, ela pode Começa escrever uma de e depois- qualquer jeito. Ela pega um capítulo meio, põe lá no fim do fim. Ah, bom, pro isso fim. ela já está fazendo, imagino, né? Não, ela Trocando disse- as frases em e tudo, janeiro. né? Não, ela não vai trocar as frases. Ela é tão competente. Que ela- Aquele material. Em janeiro que ela vai trabalhar na obra? Em janeiro, ela disse que é. Inclusive, Nós ela vamos trazê-la no programa ela aqui. vai voltar aqui à rádio. É. Né? Mas todo esse prólogo Prólogo. era apenas para pedir licença, e porque eu te disse que eu não sei por que se estabeleceu que aqui falaremos do passado sobre futebol. Não, nós temos que falar do presente E do futuro. e um pouco do passado. Não, o Internacional precisa urgentemente de uma nova Vamos leva. falar do Inter? Vamos. Então, agora Não, o técnico do Inter vai resolver, sabe como é que é o nome dele, né? Inter não, nós vamos falar Não, especificamente. como é que é o nome do novo técnico do Inter? É Cudê? Não pode falar esse nome aqui, né? Não pode. Cudê. Não, como é o primeiro nome dele? Não sei, eu acho que é Antônio. Não, ele piorou ainda, porque Cudê. Não dê nada. É o cu para dar ou o cu de alguém? Não dá, Não. né? Esse cara vai ser vetado no nosso programa nós aqui. não vamos- Não vamos nós- falar no nome dele, Nós, mas inclusive, não vamos falar assim tão especificamente do Inter. vamos Nós falar. vamos falar mais especificamente dessa incompetência que se chama Marcelo Medeiros. Por que, cara? Agora tu colocou esse cara como alvo da tua ira? Não é alvo, cara. Mas é que. Antes era o Melinho, agora é, o É que Roberto. tu não tem paciência. Não, Tu pouca. não tem paciência para ouvir as entrevistas. Se tu ouvisse uma entrevista dele, Não, tu já chega à mesma conclusão que eu. molengão. É um ele- incompetente. é. Não, ele é um incompetente. Não, Então, nem como é que é? Nem fede, nem cheira? Ele não fede nem cheira, mas de vez em quando ele se faz de brabinho. É? Ele vem a última entrevista ele estava todo brabinho. Não, isso é a tua opinião, isso é a tua opinião. Mas esse não é o outro que fala lá? Ele ouviu o Rodrigo Caetano falar. Aliás, Caetano, esse é o instrutor geral. Essa diretoria Esse do cara Inter, está assumindo o comando do time, né? a diretoria Pro bem ou pro mal, né? Essa diretoria do Inter, ela foi pródiga até agora em mostrar que não sabe nada. E agora? Disseram que era para botar um técnico emergente. Aí, então fica o interino. Aí veio o Roberto Melo e explicou que ele era, porque era uma nova geração de técnicos. Quem é que está falando não sei agora? o O quê. Papito? Não, do Papito. Aí disseram para lá na diretoria do Inter que tinha que ter um gerente remunerado. Aí trouxeram Eles trouxeram o Rodrigo Caetano, não sabe nem por que trouxeram, nem né? que o cara sabe fazer. Mas é pago para ele, ele é remunerado. Então. Remunerar não, é que disseram assim, todo grande clube tem que ter um gerente remunerado. Tá, Isso então, que segura a onda agora, a gestão, o planejamento, esse papo, porque eles não sabem nem o que eles estão falando. Eles são profissionais, né? Tragam Que eles não profissionais. sabem nem o que estão falando. Tá Eles bem. falam em planejamento sem saber o que estão falando. Aí, a onda agora é um emergente? Não, um treinador de fora. Estrangeiro, por porque causa o do Jesus. Porque o do Flamengo deu certo e o do Santos deu certo. Não, então temos que trazer um de fora. Mas teve outros que não deram certo aí, né? Sim, mas vários não é, vários argentinos e uruguaios já andaram por aí, Para né? te ver como eles não sabem nada. Que é assim, pode ser que um argentino dê certo agora, não dê certo depois. Não tem nada a ver com Mas ser estrangeiro ou não ser estrangeiro. Escuta, ontem eu vi um testemunho do Milton Ribeiro que só não sabe quem é o Breno Melo, né? Ele tem essa mácula, ele não né, sabe sua quem é o vida, Vevé né? também. Não sabe quem é o Vevé. Mas ontem ele me disse que viu um jogo do Racing, treinado pelo Cudê, E ele contra o Rio. Disse que achou impressionante, que os caras correm, marcam. Como é que é? Como é que chama? Marcação alta. Marcação alta, aproxima, recua. Como é que é o nome? O recompõe. Recompõe em alta velocidade o tempo inteiro. Ele me disse assim, olha, cara, o técnico é muito bom, resta saber se ele vai conseguir convencer o Patrick, o D'Alessandro, o Precioso. Eu já não gostei desse técnico e já não gostei de novo da direção do Inter. Por quê? Porque ele é empregado, ele tem que chegar aqui e tem que se... Mas ele não é empregado ainda, ele vai ser semana que vem. Não, então ele não é empregado, não pode nem falar. Mas ele já mandou contratar o D'Alessandro de novo, porque eu joguei com o D'Alessandro, eu sei que o D'Alessandro é bom, eu sei Acho que o ele D'Alessandro pode vai ser vender. auxiliar dele, joga 5 minutos cada jogo. Não Quando ele sei, estiver mas ganhando de 3-0, ele entra. O cara é empregado do clube, tá? Para te ver como essa direção é frouxa. Mas se ele tira o D'Alessandro, abre uma guerra interna lá no Inter. Ele não pode tirar o D'Alessandro. É aquele cara que ele vai manter durante algum tempo lá sem jogar, entende? Ele não vai conseguir fazer time com o D'Alessandro dentro. Mas o D'Alessandro não vai jogar, ele vai ficar só de assistente técnico. Como é que é? Observador pleno. É observador pleno, Deus te ouça. Observador pleno. Que Deus não te participa ouça. desse programa, cara. Hã? Deus já me avisou que nesse programa da tua rádio aqui ele não vem. Mas Diz Jesus que tá tem aqui. muito, isso aqui parece um reduto do demônio, ele falou. Não sei não, acho que ele não está Tio, contente nós temos que contigo. falar mal do Marcelo Medeiros, tio. Tá, Me ajuda, pronto. por favor.
Ô, Marcelo Medeiros, pega teu boné. Já que nós não Pede o conseguimos. boné. Não, nós temos que criar um movimento, já que a gente não consegue um impeachment para o Jair, vamos meter um impeachment no Marcelo Medeiros. E quem é que assume aí? Quem é que assume? É. Não sei, tem que vir um novo movimento, como foi o dos mandarins. Os mandarins. Aquilo sim eram caras que tinham café no Mas guri. botaram um conservador de cabeça, conservador? o Stechman. Mas Botou assim de rainha da Inglaterra. Não, mas tudo bem, todos eles eram bons. Qual é que não era bom dos mandarins? Não, mas o Stechman não era um conservador. Mas era bom, era um cara competente. Não, que fazia. Ele era a rainha da Inglaterra, os outros faziam. Aquele como é o Aldo Dias Rosa, o Ibsen Pinheiro, o Aldo filho Dias do Rosa, Cid. Filho do competente. Cid. O Ivo. O Ivo Correia Pires. Competente. Ibsen, competente. O Ibsen era o Cláudio Cabral, competente. O Ibsen era a grande Até figura. O Hugo Mandarim, cara. O Hugo Mandarim não, o Hugo. O Hugo, o que era? Hugo, o delegado. O Hugo, como era o sobrenome dele? Hugo. Era jornalista? Não, não era Hugo. Hugo. Não é Hugo. Não, ele tinha um sobrenome. Tinha, não sei, Hugo Amorim. Hugo Amorim, todos eram competentes, Era, ao seu modo, todos eram. O Hugo era delegado, ele mandava aprender. Não. Você lembra aquele treinador, foi treinador do Inter quando ele ganhou o campeonato, a Copa do Brasil, como é que é? Aquele que era do Vasco, que veio para o Inter aqui, foi campeão em 92 com o Inter. O delegado? O delegado. Eu sei quem é. Ele mandava aprender os caras. Não, o delegado. Incomodava ele, prendia o juiz. O Você viu delegado, que ele prendeu o juiz? ele foi treinador do Inter no mesmo ano que eu trabalhei lá no marketing. Então, eu fiz o cartão de despedida dele. Mandaram ele embora, não? Me chamaram às pressas, vem cá, tu aqui faz um Mas nem texto. sei, não lembro o nome dele? Como é que era o nome? Não lembro. Daqui a pouco eu vou lembrar. É que é isso, excesso de conhecimento. Tu mistura os técnicos. Isso, era... Como é que era o nome do cara? Medeiros, não. Foi o Zac que contratou. Foi campeão em 92. Antônio Lopes. Antônio Lopes. Antônio Lopes. Lopes. Ganhou a final com o Fluminense, 2-1. 1-0. Eu, inclusive, me vali 1-0. do Caetano Veloso para criar uma coisa lá para ele. Nem se era... Não sei se é do Caetano Veloso. Eu peguei uns versos lá de alguém. Sempre fazendo uma releitura, né? O cara ficou emocionado. Isso aqui que eu escrevi para ele. O Zac me chamou na correria. Só para isso ele me chamava. O resto ele não me chamava para nada. Tinha que escolher a camiseta do time, como é que seria o design. Sabe como é que o Zac fazia? Ele fazia tudo às escondidas, depois ele me chamava e dizia, o que tu acha? Eu tenho bom gosto, eu acertei, eu entendo de marketing, já estava definido. Ele só pedia o meu amém ali. E tu sacanamente dizia, que beleza. Pouco ia mudar, não ia mudar nada, né? Antônio Lopes, aí eu peguei, ele disse, faz um cartão aqui que nós estamos nos despedindo do cara e tal. Aí eu escrevi lá para ele. Despedindo ou despedida dele? Era despedida dele lá. Tu não estava despedindo ele, né? Não estava mandando ele embora, já quis ir embora. O cara ia embora, não sei o que. Antônio Lopes. Eles queriam fazer umas frases bonitas. E qual é a frase bonita que eu tu fizesse? Assim, eu não estou indo embora, só estou preparando a hora de voltar. Cara. Né? Aí escrevi... Se fosse teu, seria uma maravilha, né? Eu acho que isso é do Caetano ou do Milton Nascimento. Qual é desses dois aí? Aí eu botei... Esses caras são bons para ser usados, né? São. Melhor que eles, só o Zizek, né? Só o Zizek. O Zizek eu já listei várias frases para dar uns... Só falta o cliente agora. Só falta o cliente, mas tem várias... Usa na rádio aqui. Também, vou usar aqui também. Ele tem várias frases muito boas. Posso? Tem uma pergunta, cara, que eu tenho que te fazer, cara. Nós temos que falar mal do Marcelo Medeiros. Nós vamos falar mal, mas antes... Impeachment para o Marcelo Medeiros. Marcelo Medeiros fora. Só vou repassar e vou concluir essa aí. Como é que é como é que é aquelas coisas que saem... Como é que é o nome daquelas coisas que a gente... Viva Lula, como é? Lula livre e tal. Como é que é o nome daqueles... Como é que é o nome daqueles troços que a gente põe lá que tem uns... Um motezinho, um lema, tem um slogan. Como é que é o nome daquela coisa? É isso? É um slogan? É um mote, o quê? Não sei. Eu tenho um nome aí que é quando nas mídias sociais aparece assim com um asterisco, assim, uma figurinha ali, o nome Lula livre e tal. Como é que se chama isso? É um slogan. Tá bom, é um slogan, vai. Não é? Eles chamam de outro jeito. Daqui a pouco chama a observadora plena que ela sabe. Tema de campanha, não sei o que é. Tá lá, cara, não é. Tu não sabe. Né? Não, eu sei, eu não lembro agora. Bom, isso é... Excesso de conhecimento. Vai, fala aí. Excesso de conhecimento. Não, ia dizer o seguinte, Tu já deu. Fora Medeiros. Não, impeachment pro Medeiros. Impeachment do Medeiros. Tem que criar um movimento como foram
Os mandarins. Como foi o movimento que os mandarins levantaram. Quem é que começou chamando de mandarim? Acho que foi Sérgio Jocman, porque os mandarins mandavam e tal, os chineses e tal, né? Foi, né? Sérgio Jocman, né? Até um jornalista que criticava os caras era melhor do que os caras. Mas o Sérgio tinha inveja dos caras, né? Não, mas ele era bom jornalista. Mas era ótimo, né? Forte, ótimo redator. Bem paca, né? Melhor que o melhor que o Hugo Amorim. E que o David também. Que o David. O David é uma piada, meu. Melhor que o Peninha. O David eu descobri, ele só melhor escreve... ou pior que o Peninha? O Peninha é bom, né? Não, o Peninha escreve da própria cabeça dele. Ele é muito bom. Esses dias eu estou lendo uma do David e eu digo, puta, que troço legal isso aqui. Não era do David. Não era dele. Ele tava simplesmente relatando uma história bonita. Então não era da cabeça dele. Ele era tipo um ghostwriter, um copywriter lá que escreveu um texto. E tu já naquela dúvida existencial, vou ter que concordar uma vez que concordar. Não era do David. Não, ele estava como se fosse eu, tu ou o Júlio, qualquer pessoa, escrevendo. Julio, escrevendo sobre uma história bonita, que era bonita a história. Parecia com a guria dos picolé. Mas não era dele. Não era dele. Aí eu digo, mas por que eu gostei dessa coisa aqui do David? Não tem fundamento. Aí tu vê, quando ele escreve da própria cabecinha dele e as bosta. Coisas próprias... cara, é um troço insuportável. Pior que ele só o entulho, né? Porque o entulho é meio... Porque o entulho é meio analfabeto, né? O David ainda conhece junto as letrinhas direitinho. E ele é sabidão, né? Sabidão, luta de letrinhas. Ele vai lá no Google, pega uma história lá dos 10 mandamentos de não, Jesus, ele Lucas, mas ele sempre faz uma cabeça do assunto interessante. É de confiar que ele sabe essa técnica, né? Sabe. E agora o entulho é brabo, né? O entulho é o pior de todos, né? Não sabe escrever, não sabe pensar, escrever, não sabe pensar, é ruim. Fica sempre com aquela opinião em cima do muro. Ele é bom para escrever os editoriais, a RBS vai deixar ele especificamente só para fazer os editoriais da RBS mudaram agora, eles assumiram um lado, né? Eles antes eram não fede nem cheiro, agora agora eles estão do doce, estão a favor do doce de leite, Não, eles estão confundindo. Do Júnior, doce de leite e o Bolsonaro. Eles estão confundindo os editoriais com marketing. Misturaram tudo para marketing com jornalismo. Então, os editoriais são só em causa própria. Porque a Zero Hora montou a equipe gaúcha. Qual é o assunto predominante, se fizer uma pesquisa naquele jornal? Qual é o tema que mais aparece naquele jornal? Qual é o assunto que mais eles abordam se fizer um levantamento aí durante um ano? Eles mesmo, eles falam do umbigo deles o tempo inteiro. O tempo inteiro. É impressionante. É o maior assunto inteiro, mas é isso que eu estou te falando, o tempo inteiro. Eu sei que Como é que eu vou fazer jornalismo assim, cara? Que jornalismo é esse? Mas eu posso... Não, tu quer ver uma coisa? Eu não posso te fazer pergunta, posso? Não pode, só vamos concluir isso que tu está falando aí daquele jornal. Da linha daquele jornal. É o tempo inteiro, e eu também percebi outra malandragem, né? Tá? Como tá assim lá, o Peninha, a Cláudia Laitano, o Luiz Fernando e tal. Aí eles disseram, não, nós precisamos ter um cara aqui, porque os empresários gostam do Bolsonaro. Bem de direito. Nós temos que ter um cara bem que ele vai ser contratado para elogiar o Bolsonaro. É o Constantino. Esse cara é doente, meu. Não, esse é... Não, tu não viu a última dele? Mas ele não é daqui, né? Não sei. Acho que ele é do Paraná, né? Não sei, mas é doente. Doentinho, é. Tu viu a de domingo? Mesmo que tu não seja contra o Bolsonaro, basta ser uma pessoa lúcida, com a cabeça no lugar, para ler o que ele escreveu. Ele conseguiu escrever. Tu já viu os caras que conseguem elogiar o Bolsonaro? É sempre no tempo futuro. Eles estão dizendo, eles vão fazer isso, eles vão fazer isso ao final de um ano. Bolsonaro não tem nada. Não tem nada concretizado. Nem a tal de reforma da Previdência não está finalizada, ela não está na prática. E vai ficar pior ainda. Não está na prática. Então, ele não fez nada ainda. Ele não botou nada em prática. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Porque tudo que ele quer fazer é sacanagem. Só sacanagem. E o Constantino fala isso. O Constantino disse assim, como se tudo já tivesse, tudo que ele pensa que o Bolsonaro poderia ter feito, já fez. Ele já escreveu como se estivesse pronto e tal, e assim. Feito e bom ainda. E bom. E muito bom. Eu ainda estou pensando se não é o caso. Posso fazer uma pergunta? Posso. Não, eu vou terminar o Constantino e tu faz a tua pergunta. Sabe o que eu quero escrever para o Constantino? Para o Rodrigo esse? Cara, me desculpe, com todo o respeito que tu possa me merecer, mas eu acho que tu está doente, tu tem que te internar. Tu vai falar isso para ele? Só isso, o cara que escreve aquilo que ele escreveu só pode estar doente, cara. Manda ele ler o Alienista do Machado de Assis, sabia? Aí que tá Já leu o Alienista do Machado de Assis? Aí que tá malandragem. Já leu o Alienista do Machado de Assis? Não, aí que tá malandragem desse jornal. Eles misturam marketing. Alhos com bugalhos.
com um pseudo-jornalismo, tá bem. com exceções ali que Tá, eles têm. agora duas coisas. Primeiro, tu leu o Alienista do Machado de Assis? Não li. Do médico lá que chega na cidade lá e qualquer fala, Rodrigo... Eu li Dom Casmurro. Não, mas tá, é o Alienista. O Era Rodrigo... obrigado no colégio a ler. Não, mas pois é, sacanagem, que eu obrigava a ler um livro maravilhoso, né? O Alienista, o médico chega na cidade lá e qualquer fala assim, ele já identifica um sinal de loucura interna na Casa Verde, né? Chega um determinado momento que está todo mundo interno lá na Casa Verde, lá, e ele lá de fora. Ele faz o contrário, vai ele para dentro da Casa Verde e solta os outros caras todos. Mas esse Rodrigo, não é o Rodrigo Caetano, é o Rodrigo Constantino. Tem o Caetano também, né? Rodrigo... Não terá de Caetano, é Rodrigo Constantino. Não, tem um Rodrigo Caetano também, que era do Inter. Ah, sim. É o Rodrigo safra de maus Rodrigos. O Rodrigo Constantino, né? Esse aí seria internado na primeira frase, né? Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: as pessoas me perguntaram outro dia, eu estava ouvindo a rádio lá de vocês, lá, e aquele rapaz lá que se intitula de Postscriptum disse que nós não podemos chamar os bicha de bicha, mas os bichas podem se chamar de bicho entre eles. O cara disse que não é verdade isso. De onde é que tu descobriu isso aí? O cara ficou abalado com essa ideia, que os bichos se tratam de bichas entre eles. Eu não tirei. Isso ficou... Eu não tirei da manga do colete isso. Não? Eu tenho... Manga do colete é bom. Eu tenho... De onde é que surgiu isso? Isso é do EPI? Não. A manga do colete? Não, os bichos que podem se chamar de bicho. Eu tenho, inclusive hoje, eu tenho uns 5, mais ou menos, eu acho. 5 o quê? Uns 5 super amigos que são homossexuais. Gays? Sim, que eles se divertem com isso. Entre eles nas internas. Mas nas internas? Nas internas, eles brincam. Tem um que tu até talvez conheça, que é o... Vai dar o nome? Não, nome, endereço, não CPF? importa, é atendimento na LZ, que é o Mariozinho, um cara gente fina. Não conhece ele? Não. O Mariozinho, hoje de manhã eu estava falando com outro deles. Mariozinho não é aquele do armário, né? Não. Do armarinho? Não, eu estava falando com outro. Outro gay. Manhã, um amigo dos anos 90, que eu redescobri no Face, que é um sujeito super legal e tal, assim. Apesar de gay. Não tem nada a ver com gay. Olha o machismo, né? Não tem nada a ver com gay. Ele é um cara super legal. Não é gay. E eu convivendo com ele, se ele é gay, em alguns momentos eu posso estar... Em alguns momentos ele é gay? Não, em alguns momentos eu posso estar convivendo com ele, ele está com outros amigos gays que eu não conheço. E eles ficam brincando entre eles. Como é que eles fazem? Foi daí que eu te disse isso. Eles ficam... Para com isso, sua bicha. Aí eu perguntei, fulano, mas que papo é esse? Ele disse, não, entre nós, tu cala tua boca. Fez assim, bem... Não, brincando, assim, se divertindo. O Mariozinho, que é do mercado de propaganda. Mas tu não pode chamá-los, então, assim, nós não podemos, nós os héteros. E ele me disse que não. Então tá. O ouvinte ficou preocupado com isso. Não, é um código entre as pessoas lá. É que nem, por como é que eu vou te dizer um outro código? Deve ter código entre os boleiros, por exemplo. Jogador de futebol. Que a gente não conhece e que tu vai meter o bedelho e os caras, que é isso, meu? Vem cá, cara, agora que o Inter está mudando de diretor, de treinador, que começando uma época nova, não seria o caso de tu voltar a aconselhá-los a contratar aquelas Marias Chuteiras para descobrir os craques do time? Como é que é essa história? Não, isso aí é Isso aí eu quero mérito o dia que alguém fizer isso. Tu acha que... Não, elas têm um olho fino, né? Um olho clínico. Um olho clínico, um olho treinado para isso. Porque elas só ficam no bico do cara que elas... Sabe que vai dar certo. Sabem que tem bola no corpo. É mesmo? Cara ruim. Tu acha que o Vevé nunca teria um... Nunca. Eu, por exemplo, nunca teria. Se fosse dependesse do futebol... Nada. Elas têm um olho clínico. Elas têm, Mas é que isso aí folclorizou, então tu vai lá dizer pro cara lá, pro Rodrigo Caetano... Que ele contratar uma equipe. Já que ele não entende nada de futebol, contrata uma equipe aí, das moças, baseado nesse olho clínico que elas têm. Olhar o treino. Agora eles fecharam lá. Eu vi no jornal hoje que o campo de treino lá está mais fechado, o público não pode olhar mais. Tu pensa que como é que as Marias Chuteiras entram? Não sei, agora é treino fechado.
Tu não pensa que eu estou me divertindo. Não, mas Rodrigo Caetano é um embuste, não entende lufas de futebol. É mesmo? Agora tu ficou radical. Fiquei, ele tem pose ali, gosta. A única coisa que eu gostei é que ele, de vez em quando, ele tem razão quando ele dá nos dedos dos repórteres. O resto é papo furado. Os negócios de jornalista esportivo tem aquela velha piada, né? Diz que o repórter chegou Sim, essa aí é triboa. Vale. Qual Alô, é? nossa audiência do Tu sabe Barba, qual é? Cabelo e Bigode. Olha que piada legal. Sabe qual é? Sei qual é, que o cara perguntou pro jogador. Pro jogador. Mas vem cá, por que vocês dão sempre as mesmas respostas? Se vocês fazem as mesmas perguntas. Isso é muito boa, né? Mas isso é fantástico. Se eu fosse o repórter que tivesse feito essa pergunta, mudava de profissão na hora. Passava a ser jogador, né? Não, ia tirar medicina. Tirar medicina é bom, né? Ou fazer engenharia civil, qualquer outra coisa. Engenharia eletrônica. Menos ser repórter. Trabalhar com TI ou ser empreendedor, mas eu desistiria de ser repórter. Aliás, a gente percebe como a qualidade profissional decaiu em tudo que é atividade, vendo o futebol. É impressionante, Te lembra cara. dos repórteres da antiga? O Belmonte? Mas também não sei. Não, eles tinham mais qualificação. Até o teu amigo Lazia Martins era um bom repórter. Não. Aliás, ele exatamente isso. Eu acho que ele devia ter continuado sendo repórter. Ele devia ser repórter até hoje. Aí ele seria legal. A bola dele é para ser repórter. Vou te fazer uma inconfidência com o Lazia. Ele nunca foi. Nunca foi promovido a comentarista. Vou te fazer uma inconfidência sobre o Lazia Martins. Na época que eu era redator da Standard, fui redator de propaganda, sabia? Tu tem orgulho disso, eu sei. Na te faz de Standard, louco. na Standard Propaganda. E o diretor da Standard na época era o Pedro Carneiro Pereira, que fazia um dublê de diretor da Standard e diretor de esportes da Guaíba. Então o pessoal da Guaíba ia lá se reunir todos os fins da tarde, lá o local de reunião deles era a Standard, e a gente, como era ligado em futebol, participava do grupo lá, né? Ia o Lauro Quadros, o Belmonte, aquele outro rapaz, que eu agora me esqueço o nome dele, mas era um cara que numa época pintou muito bem como repórter, né? Depois virou comentarista. Não vou lembrar o nome. Edgar Schmidt. Era muito simpático, o Edgar Schmidt. E eles eram unânimes entre eles em classificar o colega deles mais burro de todos. Isso era entre o grupo. Entre o grupo que não podia chamar o cara disso, mas eles podiam. Que era um ponto de vista comum de todos. É código do grupo. E eles não eram grandes luminares de inteligência, nenhum deles. Eram rapazes, né? Rapazes capazes, né? Que era o Lazia Martins, né? Considerado supina ou burro. Pois é, por isso que ele fez carreira, hoje é senador, né? Para te ver, se o próprio grupo... né? Isso todos os grupos têm. Eu por exemplo, Tu era o que considerado? Vou te dar uma outra situação dessas te citar. Eu tenho por gosto pessoal, frustração, possibilidade de ter ajudado na vida músicos, eu estou falando de músicos, para fazer um cartaz, para um show, uma coisa assim. Porque tu queria ser músico. Porque eu queria ser músico. Então, desde cedo, eu tenho uma ligação, eu conheço vários músicos. E qual é que é o burro? Não, aí tem um deles. Tu não vai dizer o nome? Não, de jeito nenhum. Tem um nem deles... sob tortura? Nem sob tortura. Tem um deles que é exatamente isso. Tá? Ele é um sujeito gente boa e tal, mas entre o grupo... Ele é um beócio. Nas internas o cara... É o Lazia Martins dele. É o Lazia Martins deles. Mas o Lazia se supera, né? E os caras fazem assim, essa conversa nas internas. Cara, ele ganhou a eleição do Olívio Dutra, cara. Incrível, né? É o que temos, né? É o que temos. É o que temos por hoje. É o que temos por hoje. Barba, Cabelo e Bigode é um programa que fala do que quiser, entendeu? Eu acho que a gente estava meio de saco cheio de estar repetindo a escalação do Ribeiro e a gente, nos dois últimos programas, está tergiversando. Mas como é que está fazendo? Tergiversando sobre outros assuntos. Isso é bonito, paca, né? Isso nós estamos fazendo? Eu não sei nem o que isso mas é bonito, cara. É bonito. Aliás, esse troço de palavras bonitas é muito interessante. Tu não precisa saber o que elas significam. Não, tu tem que saber usá-las, né? Saber a hora de usá-las. Se tu souber a hora do encaixe, se tu souber a hora do encaixe, tu passa por sabidão. É, né? Sabidão. É verdade. O meu falecido sogro, que me dava pouca trela... Trela é bom também. Que de vez em quando, eu acho que, na verdade, ele estava ironizando. Eu estava ali e tal, já há 2 dias ele nem me dirigia a palavra, de vez em quando ele dizia,
Ô, tu aí que é o sabidão, que entende de tudo, o que é isso? E me largava. E era a hora que tu aproveitava para cuidar do teu futuro. Para tentar, né? Aliás, eu entendo, eu estou muito bem e aqui na rádio nós vamos investir nesse segmento. E eu vou Qual é o dizer segmento? O agronegócio, né? Faça como o Roberto Pintaúdi, há 21 anos investindo no agronegócio. Vamos falar vamos falar em vaca, boi, carneiro? Não, nós temos que saber... Escalação do Renner, mestre, de 1954. Por que, cara? Não tínhamos parado isso? Não, nós tergiversamos, mas, pô, a mágica do programa é a escalação do La Renner. Paz, Florindo e Lindoberto. São três coisas. La Paz, Florindo e Lindoberto. Quito, Laerte e Abigail. Que Quito? Não, esse Quito aí tu está chutando. Que Nacional tinha o Quito. Não, mas não é internacional do Renner. Não é La Paz, Florindo e Lindoberto? Não, a escalação do Renner, o único time que venceu... Albotino, Pedro e Bedeu. Não. Tu tá de brincadeira. Olha o desrespeito com a audiência. A audiência liga... Valdir, Orlando e Paulistinha. Bonzo, Léo, Gago e Olávio. Pedrinho, Breno, o Breno Melo. Juarez, o Juarez Branco de Taquara. Enio Andrade, que depois foi treinador de campeão brasileiro. E Joeci, que veio do Cruzeiro. Mas aí tem uma... Treinador Silviro Rodrigues. Eu sempre presto atenção quando... E reserva de ponta direita, Sabiá. Ó, essa tu nunca tinha falado. Sabiá, que era reserva do Pedrinho? E eu sempre presto atenção, porque me chama muita atenção nesse teu enunciado. Isso é o WM, aquele que o Freitas Solis trouxe para o Flamengo. Por que é 3 depois 5? Que foi o WM? O Freitas Solis foi muito depois. O WM era do Flávio... Do Solis? Não, era do Flávio. Flávio o quê? Foi treinador da seleção brasileira. Puta era Flávio também, então. Flávio Solis, não, Solis era um paraguaio que veio para o Flamengo depois. Era o Freitas, não era Flávio, era Freitas Solis. Não, esse que tu falou não era nem os tristes, não, mas era um nome parecido. Era Flávio, mas era Flávio. O Flávio Costa foi treinador Costa. Esse foi brasileiro, treinador do Flamengo, do Vasco e da seleção brasileira em 50. Antes dele veio um húngaro, coisa qualquer, que foi o Laszlo. Não, o Laszlo veio para o Grêmio, o Laszlo Zekeli. Era um outro húngaro, um primeiro que veio aí. É um nome parecido com o Justrich, mas Justrich não é. Se fosse o Marcelo Medeiros fosse presidente naquela época, ele traria um húngaro. Ele ia trazer um desses. Um húngaro. Eu tenho que trazer um húngaro. Onde é húngaro, vamos trazer um húngaro. Um húngaro, Mas como é que é essa escalação aí do Renner? Ela seria 3, 5, 2, pois 1? Cara, eu não me lembro muito desses detalhes. Tu diz 3 zagueiros ou 2 laterais? Pois era a forma como tu anunciava o time de futebol, independente do sistema que eles usavam. O goleiro independente? Era o trio final. Independente da forma como eles jogavam, era o trio final. La Paz, Florindo e Lindoberto, Valdir, Orlando e Paulistinha, Sérgio, Clarella e Joni. Era o trio final. Mas depois no jogo... Um deles era mais lateral, eu acho, porque depois era a linha média que chamava. Em que época começou a se formar aquela coisa clássica de 4, 4, 2? Pois é, que era assim, que era 2 laterais, 2 zagueiros, e aí, ou 3 ou 4. Bom, vamos lembrar aquele time do Inter que foi campeão. Como é que a gente anunciava o time? O time de 61, como é que era anunciado? Era no formato de hoje. Não me lembro de 61, mas vamos pensar no do... Não, como tu não lembra? Não lembro, mas eu queria te dar outro exemplo, do Manga. Manga, Cláudio... já era de 4, viu? Manga, Cláudio, Figueroa, Marinho Pérez e Vacaria. Era e aí 3 no meio de campo. Era 3 no meio de campo e 3 na frente. Era o Flávio... Era um centroavante. Valdomiro, Claudiomiro e Lula. E depois era o meio Caçapava, Falcão e Paulo César. Ou já estava. Aí já era 4-3-3. Pois não me lembro quando é que começou a ser chamado assim. Time de 60, eu não me lembro muito como é que era. Eu me lembro do atual. Nos anos 50 para 60. Era dos anos 50. Quando é que jogou o Vieira no Grêmio? Não foi nos anos 60? Eu acho que foi com o Foguinho que começou, que o Vieira era um ponta de recuo, né? Ponta esquerda recuado. Recuava, aí já faziam o 4 no meio, né? Porque apesar desse time, eu me lembro do Inter campeão de 55. La Paz, Florindo e Lindoberto, Mossoró, Odorico e Oreco. Né? O Oreco já era lateral esquerdo. O Oreco era lateral esquerdo, Lindoberto era quarto zagueiro, Florindo era zagueiro central, Mossoró lateral direito, o Odorico, que inicialmente era quarto zagueiro, passou a ser centro médio.
E aí era o Dorico, La Paz, Olinda e Lindoberto, Mossoró, Salvador Odorico, depois La Paz, Mossoró, Odorico e Oreco, né, o Lindoberto. Aí o ataque era 5 ainda, que se anunciar Luizinho, Bodinho, Larry, Jerônimo e Chinesinho. Pelo menos na verbalização, tu verbalizava 5 de uma vez só, né? Quando o Chinesinho era um ponta de recuo também, né? O Chinesinho era basicamente um ponta de recuo, o Jerônimo era no meio de campo, que formava um meio com aquele time com o Odorico basicamente, né? E que era o terceiro, né? Quem é que recuava? O Luizinho era um ponta de recuo? Não. O Luizinho era afiliado de um tio meu, né? O Luizinho não era um pouquinho atarracado? Um baixinho atarracado. Ele veio do Flamengo. Não recuava, não, ele jogava lá em cima sempre. Ele veio do Flamengo do Rio para o Nacional. Era ponta direita. Ele era gaúcho, veio do Flamengo do Rio para o Nacional. O Nacional trouxe uma série de jogadores do Flamengo, o La Paz, o Quito, o La Paz veio do Flamengo? Mas o La Paz não era uruguaio? Era uruguaio, acho que veio do Flamengo, não tenho certeza também. O Camargo, que era o meia esquerda, que depois jogou no Inter. O Luizinho, o Bodinho, Camargo. Acho que o La Paz, o Florindo também veio do Flamengo, acho. Uma coisa com o Oreco era de Santa Maria, né? Vê que coisa curiosa que agora o treinador do Flamengo, aí, o português, Jesus, e está todo mundo elogiando, mas são as Maria que vão com as outras, né? Inventaram essa bobagem de poupar jogadores. Agora estão criticando os treinadores que fazem isso por causa do sucesso com o outro. E sempre foi uma coisa assim... Eles tomaram 4-0 do Santos. Né? Sim, mas eu nunca entendi essa coisa de poupar jogadores pelo seguinte, tu não consegue... Cara, como é que tu não... É raro, fenômeno quando tu tem 2 ponteiros de direitos com a mesma capacidade, 2 centroavantes com a mesma... Sempre um reserva. Então, para que poupar? Não. Tu tem que ter um time titular, o cara se machucou ou ficou estressado porque jogou 3 partidas consecutivamente, entra o reserva. É que esses times aí, de repente, tinham jogadores muito velhos, né? Quer dizer, imagino que um jogador como o D'Alessandro, por exemplo, realmente não tem condições físicas de jogar... com velocidade, aliás, ele nunca jogou com velocidade. Mas aí tem que ser o contrário. Tem que ter os jovens para jogar. Essa bobagem de largar o cara nos últimos 30 minutos. Cara, tu tá tomando 3-0, tu não vai resgatar. Não adianta nada. É melhor ele começar a jogar 45 minutos e o time ganhar de 1-0 e ele sai fora quando cansar. Cansou, tá cansado, reserva. Bota o zagueiro aí para dar bico para frente. Isso aí, os treinadores inventaram isso aí para se valorizar, cara. Para cobrar R$1 milhão por mês. Não tem outra explicação. E agora eles mesmos estão revertendo tudo isso, dizendo, não, que o Jesus... Um daqueles componentes dos mandarins, que é meu amigo Ibsen Pinheiro, mais de uma vez me falou sobre essa onipotência dos técnicos, né? Que dizia Ibsen, que o Ibsen é tão inteligente. Que é um troço onipotente, que eles não são, eles são mais um no processo, né? Não tem esse poder mágico, essa varinha mágica que os caras dizem que tem, né? Depois fizeram as comissões técnicas, fizeram essas coisas todas aí, né? Aí eles começaram a inventar que tinha que ter isso, ter que aquilo. Eu me lembro quando o Luxemburgo veio para cá pela primeira vez. Esse era outro, mas esse cara é competente, né? Mas ele é enrolador, né? Ele faz o mise-en-scène dele, que ele trouxe até um cara no tempo do videotape ainda. Que ele trouxe a equipe dele, que ele foi criticado, a equipe dele era tipo assim, 11 pessoas. E aí nessas 11 pessoas... Tinha um cara que filmava os jogos e depois para analisar. Talvez funcione, né? Tu vai enfrentar um adversário, tu sabe se o cara joga com a perna direita, com a esquerda, né? Mas eu acho que todas essas coisas são importantes, desde que sejam secundárias numa coisa. Tu tem que ter um jogador que seja bom, que saiba jogar. Quer dizer, tu pega esse jogador, esse que chama aí de Cebolinha, do Grêmio. Esse cara desequilibra qualquer esquema que os caras armem, porque ele parte para cima, dribla os caras, que é nem o Garrincha, os caras sabiam que ele ia driblar, ele driblava, né? Quer dizer, agora tu tem um parecido no Inter, só que ele não sabe fazer isso, aquele Wellington Silva, né? Ele é parecido, ele tem estilo de jogo do Cebolinha, só que ele não completa a jogada, né? Eu me lembro que numa das primeiras partidas que eu vi esse Everton jogar, tá? Ele fez ele deu um drible para cima do lateral, estilo Rivelino, aquele do elástico, que o cara está procurando a bola até hoje. Tá, eu digo, glória, pena que é no time do Grêmio. Agora eles têm outro, esse PP, né? Faz a mesma coisa, né? Não, que é assim, ó. A gente não tem nenhum desses estilos. Eu disse glória, sabe por quê?
para Paracas também, aí a mídia se aproveita desse mise-en-scène dos técnicos e começa a inventar coisas em cima do esquema tático, do jogador tático. Não tem jogador tático. Agora tu pega... Não existe isso. Tu pega o time do Flamengo, pega aquele ponta do Flamengo, como é que o... Eu quero te contar Claro, como é que eu ouvi ontem. Como é que é o nome dele? Aquele negrão que é a ponta esquerda do Flamengo, que era do Santos. Bruno Henrique. O Bruno Henrique. Quer dizer, tu pode ter 500 esquemas táticos, entende? Só que tu não tendo o Bruno Henrique, não adianta. O adversário tendo o Bruno Henrique, ele desmancha teu esquema tático. Ele passa por cima do teu zagueiro e faz o gol. Tu quer uma coisa? Não é isso? Te lembra quantas... É ou não é? É isso. Isso. Te lembra quantas vezes a gente ouviu recentemente, digamos, do Celso Roth e Ronaldinho para cá, que o Ronaldinho era um jogador tático e ele não tinha massa muscular. Aí os caras iam para a Europa e diziam, pô, tu vê como o cara desenvolveu e massa muscular. Era quilômetros de elogios. Sabe o que eu ouvi ontem? Eles não têm mais o que justificar o Sarrafiori. Sabe o que eu ouvi? Que ele não tem massa muscular? Não. Que ele teriam imposto a ele nos treinamentos do Inter muita massa muscular e com isso ele perdeu a agilidade dele. Eu digo, mas cara, como é que tu tem cara? Tu é muito idiota vir pro rádio dizer isso, pro microfone dizer isso. É o contrário do que eles sempre estão dizendo. São dois mistérios do nosso time. Mídia esportiva, nunca acredite no que esses caras estão dizendo. Dois mistérios do Inter. Por que o Sarrafiori não joga se ele é o melhor jogador que tem no meio? Por que eles não põem ele para jogar? Ou põem em tiro, ou põem um pouquinho só? Isso é um mistério do Inter. Segundo mistério, o cara faz uma cirurgia comum do joelho e não joga mais futebol, sendo jovem, como no caso do Dourado. Esse é outro mistério, né? Como é que no Flamengo o cara faz a mesma cirurgia e uma semana depois volta a jogar? E o do Inter o cara fez cirurgia, fez 2 cirurgias e faz um ano que não joga. É o meu caso, eu estava com problemas na coluna. E aí fui a 2, 3 especialistas, e os caras, não, que isso, que aquilo e tal. Aí eu fiz o seguinte, fiz uma oração para Nossa Senhora Rita, a senhora Rita de Cássia, não sei, uma santa. Que é especializada em coluna? Em coluna, estou sem dores. É isso. Como é que é? Ficou bom? Fiz uma oração. Sim, e ficou bom não? Fiquei bem, eu estou bem, não estou sentindo nada. Mas que tu não estava te queixando há pouco? Não, mas isso era antes de eu ter feito a oração. Antes de entrar no programa aqui, eu fiz uma oração para Santa Rita de Cássia. Ela é especializada nessa área? Santa Rita de Cássia, coluna. Tu chega em casa, está com problema na coluna, faça uma oração. Mas qual é a oração? Me explica como é que tu diz. Santa Rita de Cássia, me tira essa dor, tira os demônios não tem um texto padrão? Basta a tua fé e tu elabora lá. Nós somos criativos, então a gente elabora. Então, Nossa Senhora, Santa Rita de Cássia, tire o demônio do meu corpo. Cássia com 2 S? Com 2 S. Ele está me prejudicando e tal. É uma coisa assim, inventa uma oração. E é o demônio mesmo? Tem que ficar perceptível que tu está pedindo para Santa Rita de Cássia para ela te ajudar. Outro dia eu tenho me especializado em pegar Uber com motoristas que acreditam em Deus. Outro dia tinha um evangélico e tal, e esse foi categórico, entende? Ele disse que a maioria das doenças é o demônio que está se apossando de ti. Aí eu perguntei para ele se essa dor na coluna podia ser. Aí ele disse, não, tu toma um remédio, se não fica bom é o demônio. Mas disse que tem 2 coisas que é batata, né? Quer dizer, câncer e AIDS é demônio, não precisa nem procurar remédio, é o demônio. E ele me disse que ele é... Tu sabe qual é a segunda designação do demônio? Multinacionais do ramo farmacêutico. Tá bem. Eu já sei da tua campanha. Esse rapaz aí que me deu esse conselho, ele atende na Igreja Mundial. Ele diz que é conhecido como gaúcho obreiro. Tu vai lá, ele disse que tinha uma amiga dele lá, que é uma dor de cabeça, e isso que ele me disse, que eu fiquei impressionado, ele tem reza forte. Quer dizer, não adianta eu rezar para Cássia, essa você não tem reza forte, tu tem, né? É isso que eu disse, tu tem que botar fé. Pois o que tu está dizendo não importa muito, desde que ela perceba... Eu tenho a impressão que eu vou procurar o gaúcho obreiro, tia, que eu acho que ele faz o trabalho, ele tem fé, entende? Ele tem fé forte. Tu sabe que isso acontece com muitas pessoas, esses caras que estavam falando contigo estão espalhados por aí e eles estão à captura de novos fiéis. Eu peguei um táxi no aeroporto há uns 2, 3 anos e estava lá com a cara provavelmente aborrecida, que eu acho que era pelo calorão, não era por outra razão. Aí eu entrei... Ele não ligou o ar-condicionado, ele só te deu conselhos. Ele disse,
o senhor não sei o quê, o senhor é um homem de negócio, o que é? Eu digo, assim, estou vindo de São Paulo e tal. Tu era homem de negócio, né? Eu era um homem de negócio. Ele disse, pois é... Businessman. Business. Ele disse, o senhor não está com a cara boa. Eu digo, algumas coisas não estão correndo bem e tal. Ele disse, então eu vou lhe dar um conselho. O senhor conhece a Avenida Júlio de Castilho? Sim, comecei a trabalhar como office boy. Eu ia naquele cinema pornô que tinha lá, no Apolo, Júlio de Castilho. Não tinha Apolo, cara, cinema pornô ali, sexo ao vivo. Não, é Apolo ali. É Apolo, não? Era Apolo. Agora nem nome tem mais. Sexo ao vivo, aquele? Não. Mas não, como não? Tem ainda. Sim, é um cinema que tem filme e tem sexo ao vivo. Sexo ao vivo. Isso. Aí ele me disse assim, o senhor sabe... Não era lá que ele estava te mandando? Não, na Júlio de Castilhos, tal. Eu digo sim. Ali quase perto da rodoviária tem uma igreja universal. Tá. Eu digo, não, moço, não. Ele disse, não, calma, eu não estou lhe mandando ir para a Universal. O senhor tem que ir nas Universal. O senhor tem que ir nas terças-feiras, às 18 horas, que tem um culto específico para... Dor na coluna. Não, para empresários em dificuldades. Empresários estressados. Em dificuldades, os negócios não vão bem. O senhor vai lá e o senhor vai ver como o senhor vai resolver. Mas aí tem com um chequezinho na mão, né? Provavelmente. Aí eu vi que não ia... Tu não foi? Não ia adiantar dizer que não para o cara. Fiquei ouvindo a lenga dele até eu descer do táxi, ele tentando me convencer que tu vai ali na igreja... Só para empresários, né? É só para empresários. São orações específicas. Eu acho que é aí que vem essa coisa da carga da oração. Aí, como é específico ali, nichos de mercado. Nicho de mercado, a igreja, ela a igreja é cheia de nichos. Não é para botar o santo. Antigamente o nicho onde ficava... Era para botar o santo. Agora é para tirar do santo. Cara, ontem eu vi um filme, eu te aconselho a ver, chamado... Agora tu começou a falar em religião. Tem que ver o irlandês. O irlandês é maravilhoso, eu vi também. Mas eu ia te dizer que ontem eu vi os dois papas. Que é o... Um é aquele que jogou no Inter, né? Não te lembra? Agora é treinador do Brasil, de Pelotas. É isso. O Papa. Ruim que dói. Virou treinador, né? O Bergoglio e o outro lá, o alemão, lá, o Bento XVI. Já viu? Tu não viu essa chamada? Vai começar no Netflix, né? É interessante, mas é um filme dirigido por um brasileiro, lá, o Fernando Meirelles, né? É um RP da Igreja Católica, né? É muito interessante que eles vêm o Bergoglio preocupado, né, com a época lá, sofrendo de culpa porque ele colaborou com os ditadores argentinos, né? Os caras até mostram cenas lá da Argentina da época da tortura e tal, quando ele era chefe dos jesuítas lá, ele negociava com os caras, né, para não prender todos os jesuítas, né? Então ele, com essa culpa dele, e o outro preocupado com o negócio dos padres pedófilos e do escândalo, aquele que os caras roubaram o dinheiro do Vaticano, lá, o secretário dele, né, e tal. Então os dois nessas dúvidas existenciais. Mas o filme é muito interessante, tu que é publicitário, tu que é marqueteiro, os caras deram um briefing para o cara para vender uma ideia de uma igreja que consegue juntar a modernidade do Bergoglio, né, da preocupação com os pobres, etc., com o conservadorismo do anterior, e não destrói o conservadorismo anterior, tira, né, tenta vender a ideia de que o que tem agora é o melhor dos dois, né? Juntou o conservadorismo do outro, no sentido de que alguns valores são eternos e tal, com essa nova visão da igreja, e fizeram um pacote colorido, bonito, com os diálogos assim muito engraçados e irônicos dos dois grandes atores, né? Eu não vou me lembrar o nome deles agora, porque a gente tem muita coisa. Tu me deu a melhor explicação, né? Não é Alzheimer, muitas coisas. É muita informação. Muita informação, né? Mas vai ver o filme. Vai ver na televisão a partir do dia 4, do dia 8. Assunto, vou te fazer uma pergunta. Pergunta. Se eu puder, eu respondo. Não, vou ficar ouvindo tua resposta. Tu nunca ouve, cara. Tu interrompe mas toda hora. Mas tu falou agora, não te interrompi. Eu te interrompi. Verdade. Acho que vai chover aí, né? Não, e é porque esse assunto me interessou por causa da pergunta. Eu não estava prestando atenção, eu só estava te ouvindo, mas não estava prestando atenção. Claro, estava fazendo de conta. Tu estava pensando na pergunta seguinte. Na pergunta seguinte, que tem... Não, eu estava prestando atenção. Tá, entendo. Porque, curiosamente... Tu é um cara que consegue fazer as duas coisas, né? Não prestar atenção e prestar atenção ao mesmo tempo. Isso, é contraditório. Tu é dialético. Isso. Eu domino muito a hermenêutica. Você tem que preparar essas palavras agora que a Diná vem aí. Não é Diana, Diná. Que a Diná Lemos vai... Teremos um programa aqui todo fundamentado na hermenêutica, Diná.
Não, deixa eu te dizer, são uns 9 países, mais ou menos. O que tem da hermenêutica? Áustria, Dinamarca, Bulgária. todos daquela região ali. Que Áustria? Dinamarca é longe da Áustria, cara. Dinamarca é lá quase na Groenlândia. Sim, lá. mas a Áustria eu acho que era o único... Eram uns 3, 4 daqui, depois uns 3, 4 ali por volta da Dali da Áustria. mesa aqui. Por volta da Áustria. Não, olha a curiosidade. Eslovênia? Não, a Eslovênia não estava. Bratislava. Mas eram uns 9 que eu contei ali, que eu vi no Face. Eslováquia. Que eles estão votando lá nos seus parlamentos e tal, que eles vão abolir toda e qualquer espécie de religião, de igreja nesses países. Não vai ter mais igreja, nem evangélica, nem católica, nem não sei o quê. Não, aí que eu vou te fazer a pergunta nesse contexto. O que eu acho disso? Exatamente. Quando Um país sem religião, sem igrejas, aliás. Não é religião, eles estão falando igrejas. Sem igreja. Vai encerrar a atividade, não vai ter igreja funcionando. É um poema do Drummond, né? Um mundo sem pátria, sem igreja, sem bandeira, sem exército. Né? O John Lennon também escreveu. Quem? O John Lennon. Mas então, aquele Imagine... Tu vê, tu critica o John Lennon, né? O cara tinha profundidade. Não, mas o Imagine... Imagine. Nossa inglês é muito bom, ainda, né? alguém falou isso aí, né? Será que o John Lennon teria lido o poema do Drummond? Seguramente. Os doentão vão dizer isso, né? Os doentões... Pois é, rapaz. Mas o John Lennon é depois do Drummond, e o Drummond fala exatamente um mundo sem pátria, sem fronteiras, sem quartéis, sem bandeiras, sem igrejas. Tá, mas o que tu acha de um país sem igreja, nenhum tipo de igreja? Quer dizer, eles não estão falando, porque era uma notinha pequena que eu vi, se o cara quiser continuar sendo católico, mas vai ser católico na tua casa, na tua empresa. Dele, Não vai ter igreja. Eu acho mais simples dessa história toda o governo começar a cobrar imposto das igrejas, né? Que é um negócio, e eu acho que aí vai terminar com as igrejas. Eles têm que começar a pagar imposto, né? Tu pega aqui, próximo aqui dos nossos estúdios, tem ali na Júlio de Castilhos aquele imenso templo ali, né? Chamado Igreja Universal do Reino de Deus. Tu anda mais ali, tu sobe ali a Praça da Matriz, tem aquele enorme templo ali que é a catedral. Se tu tem um prédio daquele tamanho, quanto tu paga de imposto? Tu sabe quantos lugares tem nessa unidade aí? 4 mil. Pois é. Poltronas estofadas. Só para botar aquilo ali custou um caminhão. Não, cara, se tu tem um prédio desse, quanto é que tu paga de imposto predial? Aqui na Júlio de Castilhos, imagina. Pois é, e a catedral lá na frente da Praça da Matriz. Então, se tu... Por isso que eu queria a tua resposta. Pois é, eu acho que não precisa ser assim. Se um desses países está lá enraizado, a Igreja Católica há 4 mil anos, a Igreja tal... Não precisa ser radical, cara. Basta começar a cobrar impostos desse. Quando os caras fizeram a revolução na Rússia, né, criaram a União Soviética, em 1917, tem próximo ao Kremlin a Igreja do Sagrado Coração, que a igreja deles não é a católica, eles são... Como é que são lá? São daqueles barbudos lá, né? Como é que... Não sei. São cristãos também, mas não são católicos, né? Cristãos ortodoxos. Ortodoxos, é isso aí. Nada como pós-scriptum para ajudar, né? Tinha a Igreja do Sagrado Coração e os caras lá, os comunistas, mandaram derrubaram o negócio todo, que iam fazer no lugar lá o maior prédio de Moscou, que seria o prédio dos sindicatos, e teria no topo uma estátua do Lenin. Seria o maior prédio da Europa lá, né? Mas aí começou a guerra e tal, os caras não tiveram condições de fazer o prédio. E depois, na época do Khrushchev, né? Nikita Khrushchev, depois do Stalin, né? Ele resolveu fazer aquilo uma grande piscina pública para mais de 2.000 pessoas. Piscina térmica para 2.000 pessoas. O guia que nos acompanhava lá em Moscou, muito bem articulado, tal, com uma posição política interessante, ele contou que na infância dele, a mãe dele levava ele lá para usufruir dos banhos, tal, tinha que chegar cedo, porque muita gente sempre, né? Depois que derrubaram lá o Gorbachev, lá, que veio aquele maluco do Yeltsin, tal, restabeleceram o capitalismo, né? As primeiras coisas que eles fizeram lá para agradar a Igreja Ortodoxa, reconstituíram a igreja, essa do Sagrado Coração, exatamente como ela era, por dentro e por fora.
Acabaram com as piscinas e reconstruiu totalmente a igreja, né? Pois é, mas Tá lá. eu não fiquei satisfeito com a tua resposta. Eu te perguntei Pô, vou uma te falando coisa. um dado, turista, quando for a Moscou, tu dá uma olhada. Eu te perguntei uma coisa. Não, eu sou a favor. E tu me dissesse assim, não Não, tem que eu cobrar disse- impostos. Não, não é essa Não, eu estou o cerne Não, da mas eu questão. fui mais além. Eu quer quis dizer, te perguntar o seguinte, não, como tu verias Não, eu um vejo- país sem igrejas? Sim, eu vejo muito bem, mas eu estou te dizendo o método para chegar lá, que tu não pode ser um método violento. Não, eu não Quer dizer, sei tu como é que eles vão fazer. Tu não pode Eu chegar não como, sei como é que como eles vão fizeram lá ou na época do Lenin, lá de derrubar. Não, eu não sei. Vamos Eu tô- supor que então- é forma pacífica. Não, eu O sou... presidente determinou que não vai ter mais igreja Não. e todo mundo acata. Não. Como é que vai ser esse país? Não, eu estou dizendo que sou a favor, mas estou dando a fórmula, quer dizer, começa a cobrar impostos que desaparece. Vamos Bom, então tá. Então Tô vamos só a pelo favor. cobrança de impostos. Desapareceram as igrejas. Eu quero que tu me diga alguma coisa no país pós sem igrejas. Não, mas será uma maravilha. Se tu quiser ser É católico, melhor? claro, tu vai. Se tu quiser ter uma tua igreja, por exemplo, tu pode fundar uma igreja pintaudiana. Essa já existe, né? Pois é, mas podia continuar estimulando essa igreja, né? São algumas pessoas que me seguem para um dia elas têm uma única esperança. Por isso que cada vez mais eu tento complicar o que eu escrevo. Sim, Porque para não ficar fácil, né? O reino sabe aquela história, né? Que as portas do céu, né? Não entra um camelo, o rico não entra. Como é que é? É difícil de não, entrar, é que né? essas pessoas me seguem. Sabe essa dentro do Peraí, camelo? deixa eu terminar. Sabe da história do camelo? Sei. Ah, importante As saber. pessoas que me seguem, elas me seguem com um único objetivo. Ganhar o céu. Tá? Não, Ser vistas por ti. algum dia alguém tentar entender o que eu escrevo. Esse é o enigma da minha religião, da fé que faz as pessoas me seguirem. Buzilis. O Buzilis, o Buzilis saber do o que tu Pintaúde. quer dizer. O que ele quis dizer. Cara, Por isso que eu fiquei feliz. Ficou horrível isso, Buzilis do Pintaúde. Não, ficou legal. Explica para os caras o que é isso. Não vai os caras por pensar isso que é outra coisa. Eu gostei muito da tua indicação da Diná, porque Ela vai explicar o Buzilis. para vocês entenderem do que eu estou falando, é o seguinte, eu escrevi um artigo para o portal Coletiva Net. E aí algumas pessoas leram e disseram, não entendemos absolutamente nada. Não, foi claro. Algumas pessoas tentaram ler. Tentaram ler, não conseguiram porque não estavam entendendo. Nem quem escreveu aí entende. o mestre me indicou uma pessoa, Diná Lemos, Que mora lá na beira da praia. mora em Santa Catarina, que ela fez uma coisa surpreendente para mim mesmo. Foi muito surpreendente. Eu mandei o texto, o mestre me disse, manda lá para a Diná, que ela gosta desse tipo de texto. Eu mandei o texto, eu queria uma avaliação dela, ela fez mais. Ela, em 45 minutos, me mandou o texto reescrito, sem alterar a essência dele. Tu já está de posse do novo texto? Sim, faz tempo. Ela deu uma ordem para ele, impressionante. Eu mesmo acabei compreendendo o que eu tinha escrito. É mesmo? Que coisa fantástica. Fantástico. Daí a gente partiu para uma outra combinação. A Diná é uma alma gêmea tua. Eu acho que sim. Ela vai reescrever o livro Me Agarra Firme por Trás. E eu tenho certeza que aí vai ser um sucesso. Não estava porque vai ficar Ela reescreveu o texto, agora vai reescrever o livro. o livro Me mas Agarra que Firme por maravilha. Trás. Essa é a combinação. Tu Ela tem vem- esperança de entender o que tu escreveu? Aí eu vou entender o meu livro. Vante. Vai ser um sucesso de bilheteria, porque já tem um monte de gente que ficou na angústia de não ter entendido. Aqueles caras, deve falar no Champollion, Não. o cara que descobriu, decifrou os hieróglifos. Mas deixa eu te contar, teve Pois é, todo mundo querendo se Vai decifrar. ser isso. O Júlio Ribeiro, por exemplo. Quem é o Júlio Ribeiro? O Júlio Ribeiro, se bem que era previsível ele fazer isso. O editor da revista Press. Tá? Júlio Ribeiro, não é o que escreveu A Carne, Não. aquele é outro. Aquele é outro e bem melhor. Aí né? aquele outro Júlio Ribeiro que... Aquele era da Talent lá. Tem 3 Júlio Ribeiro, então. O Júlio Ribeiro, que foi um brilhante publicitário, o Júlio Ribeiro da revista Press e o Júlio Ribeiro escreveu A Carne. A Carne, tá. A Carne. A Carne. Aí o Júlio Ribeiro... Não é sobre açougue, essas Não, coisas. esse sobre... da revista Press, ele disse que pegou o livro do Pintaúde, ele deve contar as intrigas todas do mundo da propaganda que ele viveu até hoje, e disse que botou na mala e levou para a praia, para as férias. Aí começou a ler... Não achou nada do que ele queria. Não, quando ele chegou no terceiro capítulo, ele ficou furioso. Como? Ele foi até o 3º capítulo? Foi, disse que ele tirou o livro contra a parede, É mesmo? de tanta raiva que ele ficou. É. Então imagina... Tu não citou ele nenhuma vez? É por isso. Claro. Deve ser, porque todos os Claro. capítulos têm uma dedicação. Viu? Tu não agora é fã da Cláudia Laitano, que eu te indiquei. É verdade. E eu tenho no meu livro, Me É, Agarra Firme por é, Trás, um é, capítulo tá cujo aí. nome é Cláudia Laitano. Vem cá, tia, eu não li teu livro porque não era para ler, mas não tem nada dedicado a mim, né? Acho que não. Pois é, né, tia? Acho que Tu não. estava naquela fase que tu estava de mal comigo, né?
Não, foi Quanto uma me, das, foi quanto uma me, das quanto me vezes. vendeu por 30 dinheiros? Não, isso é anterior. O livro Os 30 é anterior. dinheiros? Não, isso é anterior. Anterior ao quê? Não, O que veio o primeiro? livro é anterior. Aos 30 dinheiros? Mas muito. Essa história... Você reconhece, então, que me vendesse por 30 dinheiros? não te vendi coisa nenhuma. Tu tá faltando com a verdade. É um troço ruim aqui, a nossa audiência aqui Mas é... não pode faltar com a verdade aqui? Não, aqui é uma empresa... Pode mentir, mas faltar com a verdade, não. Mentir pode, desde que não seja uma mentira prejudicial ao próximo, Ó, entendeu? terminou o programa ali. Sim. Terminou o programa? Tem aqui. Tá, tu não explicou por que há mais jogadores negros no Brasil do que Ah, na não, vai Argentina. ficar para o próximo programa. Isso é uma falha. E É uma outra falha. coisa, e também não explicaste Por que barba, cabelo e por bigode? que barba, cabelo e bigode. Então, o barba, cabelo e bigode Vai de ser hoje, explicado na próxima semana. que é sobre futebol. Isso. Tá? Não, mas nós falamos um pouquinho de futebol, falamos mal do do Marcelo Medeiros. Medeiros, ou incompetente. Ô, O incompetente. Sim. Tá? Então, barba, cabelo e bigode, na próxima semana, tentará se ater somente ao tema Não, vamos a falar. que se propõe. Tentará. Tentará, não Mas é. a gente não respeita nada aqui. Não. E se a gente não tiver Nem o horário do programa, que já Não, terminou há inclusive, horas. se a gente não tiver com vontade de falar sobre futebol, Não vai falar. não vai falar. Vamos E tu vai me deixar falar mais um pouco no próximo Pô, programa, mas te né? deixei falar 2 vezes assim, Ah, sem 2 vezes. interrupção. Isso que é o pós-escrito. Não, Pós-escrito sempre é menor do que o scripto. 2 vezes sem interrupção. Ah, cara, não- Fora as vezes que tu